Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aí eu quero falar como que o gráfico diário ele pode te ajudar aí nas suas operações do day trade, tá? Então antes do vídeo aí segue a vinheta. Bom, vamos lá então. Hoje eu quero falar aí sobre a importância de se analisar o gráfico diário, né? Eu já havia mencionado a importância desse tempo gráfico aí um tempo atrás. E eu sou, né, eu faço bastante day trade, swing trade e tudo mais, e eu dou bastante relevância para esse gráfico aqui, tá? Seja em futuros, seja em ações, qualquer mercado que seja, né? Porque as regiões aqui mostradas, né, de pontos de parada de preço, elas vão ser muito respeitadas. E às vezes você analisar um gráfico curto apenas, um gráfico de 5 minutos, por exemplo, né, ou um gráfico de 15, de 30, às vezes você vai ficar com um ponto cego no gráfico. Né? E aí o que pode acontecer? Às vezes você pode estar querendo fazer uma compra, por exemplo, em cima de um topo do diário. E é uma região muito forte, você vai ter muitas ordens posicionadas ali, stop sendo defendido, e o preço volta na cara e às vezes você não sabe por quê, ou vice-versa, né? Você está querendo fazer uma compra, por exemplo, mas tem uma resistência muito próxima, né? Então a gente tem que ficar bastante atento. E eu vou passar aí algumas coisas que eu costumo observar e que eu costumo fazer acerca da marcação do gráfico diário. Né? Uma das coisas que eu faço é não ficar marcando região muito distante da onde o mercado se encontra. Né? Porque, por exemplo, aqui nos futuros, para que eu vou marcar esse fundo aqui embaixo, sabendo que ele tem aí quase 40 mil pontos de distância? Então eu quero o quê? Eu quero as regiões mais próximas a isso, a esse retângulo aqui. Né? Então, por exemplo, eu vou marcar aqui, ó, suporte, ó, a gente encontra suporte nessa região, a gente encontra resistência nessa região, né? Dando um pouco mais de zoom, a gente encontra resistência intermediária nessa região aqui e encontramos também uma outra região de resistência aqui. Essas regiões menores aqui, eu costumo fazer a marcação em tempos gráficos um pouco menor, né? Mas todas as minhas marcações partem do pressuposto do diário. Quando você, por exemplo, eu não vou nem fazer outras marcações, eu jogo para os 5 minutos aqui, ó, as marcações elas ficaram bem espaçadas, obviamente, porque foi marcado num gráfico diário. Mas essas regiões aqui, eu sei que são regiões extremamente fortes. E às vezes você pode falar, pô, mas ficou num ponto meio que aleatório. Por mais que ela ficou num ponto aleatório, o preço vai respeitar muito, mas muito mesmo. E às vezes você olha, né, você olha aqui para um gráfico menor, né, intradiário, e você não consegue enxergar a relevância desses pontos. E aí você simplesmente está com um ponto cego no seu gráfico. Né? Eu gosto de fazer marcações em outros tempos também, né? Mas o principal que eu quero que vocês, né, vejam é o gráfico diário. Esse gráfico aqui, ele me mostra se o preço tem condições de se deslocar com força ou se ele pode ficar travado. Por exemplo, aqui no índice, eu sei que ao buscar novos patamares de preço para cima, o mercado tende a ficar bem travado. Então, por quê? Porque eu vejo várias regiões aqui de resistência. Se eu olho mais para baixo aqui, aonde que eu vou ter suporte? Ó, tirando esse ponto aqui, eu vou ter suporte só aqui embaixo. Então eu vejo, por exemplo, que se o preço começa a perder essas regiões aqui, ele vai abrir, ó, um caminho muito grande para baixo. E isso pode me possibilitar aí a montagem de trades maiores, né, de buscar uma pontuação maior, né? O gráfico diário é o gráfico guia. Eu gosto também de visualizar o gráfico de 4, dar uma olhada nele, mas o seu guia tem que ser esse gráfico aqui, o seu referencial. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o gráfico do dólar futuro, vamos colocar ele aqui. Né? Como eu mencionei, não adianta você ficar, por exemplo, marcando esse fundo aqui. Né? Por quê? Quantos pontos que vai estar do preço? Pô, 550 pontos, né? Então o que eu quero? Eu quero regiões mais próximas. Né? Então, olha, eu tenho esse topo aqui, ó, eu tenho esse fundo aqui, um fundinho, e olha como já houve reação hoje nesse fundo, né? Isso aqui também é até um sinal de compra, né? Amanhã se superasse essa máxima aqui por um swing trade, né? Não é call, obviamente, né? Mas dentro do modelo que eu utilizo.
Então a gente observa que o preço buscou nessa região, segurou. Talvez aqui nesse ponto saia uma boa compra. Se a gente olha pelos 5 minutos, não, a gente pode ver que ele rompeu, depois ele fez o teste aqui e puxou para cima. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, a gente marca essas regiões no gráfico diário aqui, como eu estou fazendo, né? E a gente vê que o dólar ele tem muito mais espaço para andar, né? Então, por exemplo, se o dólar realmente segurar nesse suporte aqui, a gente tem nada aí, uns 150 pontos para cima, sem muito estresse, né? Isso olhando para o gráfico diário. É lógico que num gráfico intermediário ali, a gente vai encontrar outros pontos, mas eu estou falando do gráfico diário porque a importância desse gráfico é muito grande, né? Então, eu estou falando no sentido de que, olhando para esse gráfico aqui, a gente vê que as regiões elas estão menos travadas do que lá no índice, né? E detalhe, muita gente fala, beleza, marquei a região ali, eu vou esperar o preço bater e vou comprar, eu bater eu vou vender? Não necessariamente, né? É sempre bom você buscar confirmações, né? Porque você pode ter um suporte super, mega, hiper, blaster forte e o mercado chegar próximo dele, por exemplo, e derreter, né? Então é sempre bom a gente aguardar confirmações, né? E existem inúmeras confirmações que a gente pode, né, observar, seja rejeição, ou seja, sombras, por exemplo, inferiores, próximo de um suporte, padrões de reversão, né? No meu modelo, eu sempre vou esperar padrões de reversão nas regiões que eu considero interessantes. Se o preço bater lá e não deixar, paciência, né? Eu fico de fora. E é muito bom para contextualizar isso daqui, unindo com outras coisas. Então você imagina, o preço está numa tendência de alta no gráfico intradiário. Aí você imagina que ele buscou uma resistência do diário, você pensa assim, bom, não é muito interessante eu cogitar um trade contra a tendência. Pode rolar uma venda? Até poderia. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma região muito forte, é uma resistência lá do diário, dependendo dos padrões que ele forme ali, talvez fosse me dar alguma possibilidade. Agora imagina o preço romper essa região, voltar e testar ela e deixar alguns padrões de reversão e você vê que você tem caminho livre pela frente. Às vezes o cara consegue pegar muito ponto. Foi até a forma, se vocês assistirem uns vídeos anteriores aí do meu canal, um trade que eu peguei mais de 2.000 pontos no índice, foi seguindo essa leitura. Eu olhei o gráfico diário, eu vi que tinha espaço para andar, fiz a minha leitura, fiz a minha análise, e entrei no trade. E se a gente fosse observar apenas gráfico diário aqui no dólar, a gente veria também que o preço ele está numa região muito forte de suporte, que é os 50% da perna, que eu já falei aqui no canal da importância dessa região. Sempre utilize os 50% como ponto de pullback. Olha como o 50% ele é respeitado. Eu estou pegando essa perna inteira aqui, essa perna aqui, que ela sai daqui de baixo e ela vem até ali em cima. Observa como o preço ele para exatamente na região dos 50%, e volta a subir. Puxou mais de 600 pontos. Então essa região é muito importante. Então comece a utilizar como confluências. Então pega uma coisa que você sabe, a região do diário ela é muito forte. Mas é um problema grave você ficar com esse negócio na cabeça, essa região é forte, ela é forte, ela é forte, porque aí você vai querer ficar batendo só contra. Imagina que você está numa tendência de alta, o preço rompe essa região, volta para testar e ainda deixa padrões. Você sabe que aquela é uma região muito importante, que está deixando padrão de reversão, que está deixando rejeição. Cara, é uma boa oportunidade. Observando aqui, o dólar ele está numa região muito forte de suporte. Aqui eu diria que a gente tem duas hipóteses. Ou o dólar vai estourar para cima e vir buscar o topo anterior, ou ele vai querer derreter aqui e vir retestar esse fundo aqui dessa movimentação de alta. Nós estamos num ponto crítico. Eu já mencionei para vocês que enquanto o preço trabalha acima dos 50%, a pressão maior é a compradora. E a partir do momento que ele passa abaixo dos 50%, dependendo se ele fizer o teste e não conseguir superar de novo, a gente vai ter pressão vendedora. E isso, aí muitos me perguntam também, você pode usar para tudo, inclusive para o candle a candle, como algumas pessoas me perguntam. Então, assim, você tem ali uma movimentação, eu vou contextualizar para vocês verem. Então, por exemplo, você tem uma puxada de alta, o preço veio, testou no 50%, não passou, puxou para cima de novo. Vamos pegar agora num candle. Você tem esse candle aqui, você tem uma pressão vendedora. Você tem essa barra aqui. O preço testou 50%, não conseguiu passar, voltou, venda. Mercado novamente queda.
preço tentou superar os 50% da barra anterior, não conseguiu, venda. Mas, como eu menciono, né, o candle a candle é uma maneira que as pessoas têm que tomar muito cuidado, né, em operar, porque elas querem operar toda hora. Né? Toda hora que abre uma barra, o cara quer operar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, aprenda, né, a usar as confluências a seu favor. Então, usa um contexto de mercado, usa uma região forte de um gráfico diário, né? Tenta pegar um trade favorável à direção do dia. Né? E para você que é day trade, esquece a tendência do dia anterior, de uma semana atrás, não importa, a gente quer saber qual que é a tendência do dia. Então, se o dia tiver altista, procura compra. Se o dia tiver baixista, procura venda. E aí usa essas regiões aqui para te dar um norte. Pô, o mercado tem espaço para testar o topo anterior. Pô, se o mercado perder aqui, ele pode derreter até esse outro ponto aqui. Isso aqui eu estou abordando com vocês apenas o gráfico diário, né? Mas a gente consegue fazer alguns outros filtros com gráficos menores. Mas se você já começar a dar a devida atenção para esse gráfico aqui, eu tenho certeza que os seus resultados já podem melhorar, tá? Bom, era isso, né? Eu queria trazer uma aula para vocês aí e achei interessante falar sobre isso porque eu particularmente gosto muito de avaliar esse gráfico aqui, o gráfico diário, seja de ações ou de futuros ou de forex, qualquer que seja. Né? E eu acho que pode ser uma boa vocês colocarem ali, testar e ver se funciona, tá? Bom, se você gostou aí, então deixa o seu like no vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa os sininhos, compartilha esse vídeo com mais pessoas, né? Para ajudar aí o canal a crescer. Né? Deixa o seu comentário aí se você ficou com alguma dúvida, né, sobre tudo que eu falei aqui e para me poder te ajudar aí. Fechou, pessoal? Um abraço então, hein? Tamo junto. Valeu.